Salmo 133, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É um salmo tão maravilhoso, com 3 versículos apenas. Mas o que eu quero dizer para os irmãos essa noite é que Deus está falando conosco. Deus está falando com a igreja. O nosso irmão Luiz Felipe, na abertura aqui do culto, ele disse da importância do sustentar o irmão. E eu confesso que eu estava preparando um outro texto para poder ministrar essa noite, para a glória de Deus, mas até estava lá já preparando e o Senhor me levou a prestar atenção nesse salmo. E diante disso, eu comecei a ler e procurar entender e buscar o porquê Davi escreve esse salmo. E é maravilhoso quando nós vamos lá em 2 Samuel e nós vemos que Saul é morto. E ali começa toda uma transformação no reino, porque o povo de Deus com Saul era um povo só. Mas a visão de Saul, ela era única para o trono. Ele não era obediente à palavra de Deus. Ele não ouvia a palavra de Deus através do profeta. Ele fazia as coisas segundo a sua vontade, buscando preservar o trono, buscando preservar o seu reinado terrestre. Mas o povo estava sob o domínio dele. Mas quando Saul morre, aí o povo divide. O povo de Israel não aceita Davi como rei. Mas Davi conversa com Deus e Deus manda Davi para Hebrom. E a tribo de Judá recebe Davi como rei, e Davi é ungido rei de Judá. E assim permanece por alguns anos, porque Abner, o braço forte de Saul, agora ele é o braço forte de Isbosete, o único filho de Saul que sobreviveu. E Abner praticamente coloca Isbosete no trono sobre Israel. A parte, 11 tribos que não aceitaram Davi. Mas Davi sabe que ele é ungido de Deus e que ele seria o sucessor de Saul. Mas ele não consente na morte de Saul, como depois ele não consente na morte de Isbosete. Porque Isbosete desagrada o seu braço forte, Abner, o comandante do seu exército, aquele que o colocou no trono. Isbosete chama a atenção de Abner, e nós precisamos entender tudo isso para nós chegarmos no Salmo 133. A guerra entre o povo, a guerra entre Israel e Judá. E Judá prevalece em todos os conflitos que se levanta entre o povo. É o povo de Deus guerreando contra o próprio povo. Mas Abner, ele tenta fazer aliança com Davi. Já Joabe, o homem forte de Davi, sabe que Abner esteve com Davi no mesmo dia, e ele vai conversar com Davi, e a conversa não é pacífica, porque Joabe queria que Davi prendesse ou matasse Abner, porque Abner já havia matado o seu irmão. E Joabe, sem o consentimento de Davi, e sem o conhecimento de Davi, ele vai atrás de Abner, e ele tira a vida de Abner. E o povo de Israel, sabendo que Abner é morto, Isbosete, ele se desfalece, porque Abner é aquele que garantia Isbosete no trono.
Mas agora Abner é morto, e 2 dos comandantes do seu exército aproveitam o instante em que Abner está dormindo nos seus aposentos e tira a vida dele, corta a cabeça dele e leva para Davi. Davi não consente com isso. E Davi tira a vida desses 2, como tirou daquele outro jovem que diz ter matado Saul. E a partir disso, Israel vem e pede que Davi reine sobre eles. E o reino de Israel agora é unificado. Todo o povo agora está unido em torno de um só rei. Agora é um só pensamento. Davi, aquele ungido de Deus, que foi ungido lá na casa do seu pai, profeticamente a primeira vez, foi ungido segunda vez como rei da tribo de Judá, é ungido terceira vez agora, rei sobre todo Israel. É a palavra de Deus, então, se cumprindo por completo na vida de Davi. E o Espírito Santo de Deus, então, conduz Davi a escrever o Salmo 133, e no momento que ele olha para o povo, ele vai escrever o Salmo 133, ele diz, essa é uma expressão de alegria e de alívio, porque era um povo que vivia em conflito entre si, por terem sido dividido por mentes que pensavam diferentes, por mentes que pensavam em si, apenas no trono, Saul, seu filho, e não aceitaram o governo de Davi, a sua maioria. Então, o salmista aqui, ele olha para aquele povo unido agora, e esse é um salmo que é o cântico de romagem, quando os peregrinos, 3 vezes por ano, vão a Jerusalém para adorar a Deus no templo e participar das festas, e principalmente da Páscoa, do Pentecostes, da festa de tabernáculos, que nós sabemos. Então, pelo menos 3 vezes por ano, aqueles judeus peregrinos em terras distantes de Jerusalém, eles vão para Jerusalém para adorar a Deus no templo, juntos, unidos, e eles cantavam no caminho esse cântico que Davi escreveu. Mas Davi escreve no momento em que ele olha para o povo, e ele exclama a sua felicidade e a sua paz agora, o descanso de ver o povo unido em torno de um só Deus, em torno de um só rei, colocado, um rei legítimo, ungido por Deus, preparado para isso. E Davi foi preparado para ser rei, 15 anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas, passando dificuldades, fome. E ele olha para o povo e ele diz, com aquele ar de alívio, como é bom e agradável. Esse bom é aquilo que é a bondade de Deus, é o descanso de Deus, é a união do povo em Deus. Então Davi está aliviado, ele está sentindo agora que ele está descansado em Deus, em ver o povo de Deus unido como sempre foi a vontade de Deus. E ele diz, como é bom e agradável. E quando diz agradável, agradável é paz, ele sente paz. O povo agora está em paz. Viverem unidos os irmãos, ele está dizendo agora, os irmãos estão vivendo unidos. E é isso que nós ouvimos aqui no começo, na abertura, que o nosso irmão estava falando. Não é suportar o irmão lá, o irmão está lá e eu suporto, não. É sustentar o seu irmão, no momento mais difícil da vida dele, você ser para ele um alento na dificuldade dele, você ser para ele o descanso dele, onde ele pode se apoiar e juntos vocês, como irmãos, nós caminharmos juntos, porque esse salmo de romagem, eles caminhavam juntos e o foco deles era Jerusalém, o foco principal, não só a cidade, mas o templo, porque ali estava a presença de Deus. Eles iam ali adorar a Deus, juntos, unidos, um suportando o outro.
pelo caminho, as dificuldades eram extremas, os perigos demais, mas eles iam animando um ao outro, sustentando um ao outro, ajudando um ao outro, para chegarem no único objetivo: adorar a Deus em Jerusalém, no templo, onde a presença de Deus estava. E ali eles podiam sacrificar, oferecer a oferta, pelo pecado, ou pela gratidão a Deus, por eles poderem estar mais um ano lá, mais uma oportunidade lá de estar unidos, num só pensamento, numa só paz, em torno de um só Deus, o Deus único, santo e verdadeiro, que se revelou a nós, que veio até nós. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Meus irmãos, é o óleo mais precioso que Israel poderia produzir, segundo a orientação de Deus a Moisés, para ungir o sumo sacerdote, que assumiria todo o sacerdócio ali no tabernáculo, dado por Deus. Era o óleo mais caro e precioso, era o óleo usado para ungir o sumo sacerdote. E ele está falando desse óleo tão precioso, que desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Quem foi Arão? O irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote de Israel, o primeiro sumo sacerdote ungido por Moisés para assumir os serviços do sacerdócio no tabernáculo, junto com seus filhos também. Mas Arão, o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, e aqui o salmista está dizendo: olha, essa união é tão preciosa como o óleo que desce sobre, que é despejado sobre a cabeça, desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Estudiosos dizem que a gola das vestes não é essa gola que nós conhecemos, mas é a barra das vestes de Arão. Então esse óleo unge o corpo todo, está falando de uma união espiritual, providenciada, provinda de Deus para os seus. Pense que profundidade tem esse salmo, de 3 versículos apenas, e que quando nós buscamos de Deus a revelação da sua palavra, e buscamos entender, nós vamos ver que quão precioso é a palavra de Deus, como esse óleo tão precioso, que serviu para ungir Arão como o primeiro sumo sacerdote da tribo, do povo de Deus de Israel. Mas não para por aí, né? Porque ele vai dizer assim: olha, é como o orvalho, essa união é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O orvalho do Hermon, o monte Hermon, tão distante de Sião, mas o orvalho desse monte, que esse monte produz, por haver ali tanta água no sopé do monte, que esse orvalho e os ventos levam até Sião, e ali esse orvalho rega a terra e traz vida, produz vida. E aí nós vemos que essa união é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Está falando da união do povo, onde Deus provê a bênção espiritual e também a provisão das necessidades físicas que o povo necessita. É tão profundo esse salmo, que fala de uma união única, santa e verdadeira, de um povo santo, escolhido por Deus, separado por Deus, antes da fundação do mundo, chamados para exercer uma vida santa diante daquele que é santo. E ele diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quer dizer, não há vida se não houver união.
E por isso nós vamos entender que a união da igreja, primeiro, ela vem do alto. Para eu ser unido com o meu irmão, com a minha irmã, primeiro eu tenho que estar unido a Cristo. Eu tenho que buscar estar unido com Cristo. Para que daí essa união que é vertical, ela possa estender na horizontal, e aí eu poder caminhar junto com os meus irmãos, e poder ajudar os meus irmãos, e ser ajudado pelos meus irmãos, e isso nós temos visto aqui nessa assembleia. Quantas dificuldades os irmãos passam, e eu vejo lá no grupo lá, e eu não comento nada, porque os irmãos ali se manifestam, os seus sentimentos nas maiores diversidades, nas vidas, tanto de momento de alegria ou de tristeza. E nós pudemos acompanhar essa semana a nossa irmã Ana Paula com seu pai ali, todo o sofrimento dela. Eu falo, e não é pouco, porque eu já perdi 4 irmãos, meu pai, minha mãe, e eu sei como que é triste, como que é difícil isso, a dor da separação, mas eu pude ver ali os irmãos unidos, orando pelo pai, enquanto estava em vida, orando pela vida da nossa irmã, orando pela vida dos familiares. Isso é a união do corpo, é a união que vem do alto e transborda. É um irmão ajudar o outro nessa caminhada, e é o que nós mais precisamos hoje, nos dias em que nós vivemos, é estarmos atentos às necessidades dos nossos irmãos, e buscar suprir as necessidades dos nossos irmãos, para que nós possamos chegarmos juntos ao nosso destino, a Jerusalém celestial, diante do Deus único, santo e verdadeiro, que a palavra nos garante que um dia nós o veremos assim como Ele é, face a face o veremos. Mas como está sendo a nossa caminhada aqui? Como que nós estamos tratando o nosso sacerdócio aqui? Porque nós somos reino de sacerdotes, por causa do sumo sacerdote, Jesus Cristo, sentado à direita do Pai. Então, irmãos, o que eu tenho a dizer é que a palavra de Deus é maravilhosa. Ela está falando conosco, nos mínimos detalhes, através da vida de cada irmão, de cada acontecimento. O irmão conquistou algo novo? Graças a Deus. O irmão está passando em dificuldade? Graças a Deus. Vamos orar pelo irmão. Vamos ajudar o irmão, no caso dele necessitar de uma ajuda, de uma providência, alguma coisa. Naquilo que tiver ao nosso dispor, nós temos que estar dispostos a ajudar os irmãos. Nós estamos caminhando juntos. Não é porque nós reunimos aqui sábado à noite, domingo de manhã, tem os irmãos que vêm terça à noite e depois nós vamos cuidar da nossa vida lá fora. Não. Unidos num só corpo. Nós somos igreja, unidos num só pensamento. Um orando pelo outro, clamando a misericórdia de Deus para a vida de cada um. É essa união que o salmista aqui, ele se alegra em expressar, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Um povo que vivia em conflito, em guerras, era o irmão matando o irmão, agora eles estão unidos, porque a divisão foi tirada. Agora não é mais Isbosete e Davi, agora é Davi sob o comando de Deus, ungido de Deus, escolhido de Deus, para conduzir o povo de Deus. E o Senhor nos ensina a respeito dessa união,